Bom dia, irmãos. Mais um dia na presença do Senhor. Graças a Deus por essa manhã que Ele nos concede. Hoje é devocional no capítulo 2 do livro de Ezequiel. A gente viu ontem, né, no capítulo 1, uma breve apresentação sobre Ezequiel. A gente entendeu um pouco do contexto do livro, né, em que momento acontecem as visões de Ezequiel. Ele está de fato no exílio, né? E aí a gente parte hoje para o capítulo 2, que é descrito, né? Ele tem o subtítulo A Vocação de Ezequiel. E a vocação de Ezequiel é anunciar a queda total de Jerusalém. E o que que isso significa, né? A gente vê no capítulo 1 que o capítulo 1 traz a informação de que o rei Joaquim ele foi levado cativo. Então foi no reinado de Joaquim que aconteceu a primeira invasão a Jerusalém por parte de Nabucodonosor. Só que nesse primeiro momento de invasão, Nabucodonosor ele leva alguns utensílios do templo, da casa do rei, leva o próprio rei cativo e também os nobres de Jerusalém, os artesãos, os príncipes, os mais sábios, os valentes. E aí ele pega essa parte da população de Jerusalém e leva junto com o rei e esses utensílios, né, tirados da casa do rei e do templo para a Babilônia. E ficam em Jerusalém os mais pobres da terra. E aí o próprio Nabucodonosor ele coloca no lugar do rei Joaquim, que foi levado cativo, o rei Zedequias, né? Zedequias. Então, Zedequias se torna rei no lugar de Joaquim. Só que Zedequias, a Bíblia fala que também fez o que era mal aos olhos do Senhor, e ele resolveu se rebelar também contra a Babilônia. Então, vem Nabucodonosor novamente contra Jerusalém, realiza o cerco em Jerusalém, invade Jerusalém, destrói o templo, leva o restante das pessoas que tinham ficado na cidade cativos para a Babilônia, só ficando poucas pessoas ali na região. E aí é que realmente se dá a queda definitiva de Jerusalém. E é sobre essa queda de Jerusalém, que acontece no reinado do rei Zedequias, que Ezequiel é chamado a anunciar. Então, nesse capítulo 2 especificamente, essa vocação de Ezequiel de levar essa mensagem como profeta de Deus é justamente essa mensagem da queda de Jerusalém que estaria prestes a acontecer no reinado do rei Zedequias. E aí a gente vê que o povo era rebelde, não era um povo que dava ouvido à voz de Deus, né? E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o versículo 5 desse capítulo, que diz assim: Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta, né? E aí, eu ainda gostaria de, dentro desse versículo, grifar a expressão hão de saber que esteve no meio deles um profeta, né? A gente subentende, né, fica subentendido aí dessa expressão, que na ocasião em que o juízo de Deus acontecesse, no caso em que a queda de Jerusalém se tornasse uma realidade, né, o povo lembraria das palavras do profeta. E eles veriam com seus próprios olhos, porque eles estariam vivendo na prática aquele momento, né, de invasão e de destruição total, de que aquelas palavras eram verdadeiras. E aí a gente se voltar um pouco na Bíblia, lá em Deuteronômio 18, 22, está escrito que o que comprova que a palavra do profeta é verdadeira é o seu cumprimento. Então, o cumprimento da palavra do profeta é o que dá veracidade à palavra dele. Se vem alguém, né, tido como profeta, trazendo uma palavra, né, supostamente da parte de Deus, e aquela palavra não venha se cumprir, a Bíblia fala que a gente não deve ter temor com relação a essa pessoa, porque ela trouxe uma palavra enganosa. E a palavra de Deus, ela realmente se cumpre. E aí, irmãos, depois dessa explicação, dessa breve explicação,
eu fiquei meditando ainda sobre essa expressão, né? Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E hoje a gente também, como discípulos de Cristo, a gente tem uma mensagem, uma missão de levar uma mensagem importante, que é a mensagem do Evangelho, que é a verdade do Evangelho às pessoas. E a gente sabe que em um dia vai ser tarde demais para as pessoas aceitarem essa mensagem. Infelizmente, muitos não herdarão o céu junto àqueles que aceitaram Jesus em seu coração. Mas a gente tem a missão de levar, apesar dessa verdade, apesar disso ser realmente uma realidade, né? A gente vai ver muitas pessoas indo para o inferno, a gente precisa se fazer conhecido no meio dessas pessoas, para que elas se lembrem nesse momento de que houve alguém que falou do amor de Deus para elas. Então a gente não pode se calar, a gente precisa o tempo inteiro estar buscando falar do amor de Deus, levando a palavra de Deus, o reino de Deus adiante. A gente não pode se omitir, porque a realidade do inferno, o inferno existe, ele é real e a gente precisa tentar evitar, né? É claro que o trabalho é de Deus, mas a gente precisa cumprir a nossa missão, né? De evitar com que pessoas vivam essa condição eterna de tanto sofrimento, né? Então, que a gente, em nome de Jesus, se faça conhecido no mundo, no meio dos nossos amigos, dos nossos familiares, por levarmos a palavra, por levarmos o Evangelho, que é a verdade, que é a palavra de Deus, e por isso a gente sabe que vai se cumprir um dia, toda ela, de ponta a ponta. Então, que nós sejamos mensageiros ousados, corajosos, né? E para que nós possamos colher frutos, né, do exercício dessa missão, e para também que não tenhamos nas mãos a culpa de não termos levado uma mensagem que garante a vida eterna às pessoas, da forma como Jesus nos orienta. Então, irmãos, esse é um desafio para todos nós como crentes, que nós possamos buscar em Deus coragem, ousadia para cumprir essa missão para a qual Deus nos chama diariamente, né, irmãos? Então, tenham todos um ótimo domingo em nome de Jesus e vamos continuar meditando no livro de Ezequiel e sendo abençoados por essa palavra maravilhosa que Deus nos deixou. Abraços, irmãos. Deus abençoe a todos.